Dezembro de 1531. Há apenas 10 anos após a cidade do México ser conquistada pelos espanhóis, os povos nativos viviam em paz, e a consolidação da fé católica se propaga pela América Espanhola, pondo fim a práticas ritualísticas como o sacrifício de crianças em nome de deuses pagãos e sedentos de sangue. Na manhã de um sábado, um índio nativo recém-convertido ao catolicismo ia em direção à cidade do México, e ao passar por um pequeno monte, ouviu um cantar dito como um cantar de vários pássaros. Encantado, o índio logo pensou que estava no paraíso. E quando o canto finalmente acabou, houve apenas o silêncio, que logo foi quebrado por uma voz feminina que chamava pelo seu nome. Imediatamente o nativo seguiu em direção ao chamado, e logo se surpreendeu ao presenciar uma nobre senhora que ali estava em pé. Ao se aproximar dela, o nativo ficou encantado com sua graça e nobreza. Suas vestes eram radiantes como o sol, e a pedra onde estava de pé lançavam raios resplandecentes sobre ele. Era Nossa Senhora sempre Virgem Santa Maria de Guadalupe, que através de seus milagres e aparições converteu e continua convertendo milhões de fiéis no Novo Mundo, dando início ao reinado de Nossa Senhora no México, que é uma fervorosa e ardente tradição católica no coração de todos os mexicanos. 1846. O expansionismo americano derivado da crença herética presente na doutrina do Destino Manifesto prega a ideia que o povo americano foi eleito por Deus para civilizar todo o continente. Isso faz com que partam em direção ao oeste, massacrando pelo caminho não apenas índios, como colonos de descendência espanhola, que por fim culminaria no conflito conhecido como Guerra Mexicano-Americana. A perda do México não foi apenas territorial, também desestabilizou politicamente o país, dando início a sucessivas disputas e conflitos, levando o imperador da França, Napoleão III, a intervir militarmente no país, mudando completamente o rumo da nação. Com a bênção do imperador Napoleão III, uma comissão organizada pelo Partido Conservador e pela Igreja Católica foi em direção à Itália, onde se encontrariam com Fernando Maximiliano de Habsburgo e sua esposa, Carlota da Bélgica. A comissão formada por José Maria Gutierrez de Estrada, Francisco Javier Miranda e Dom José Manuel Hidalgo propuseram a Maximiliano a coroa de imperador do México. Era então criado o Segundo Império do México. Mas as práticas reformistas e liberais de Maximiliano desgastaram aos poucos a relação entre o imperador e a igreja, sendo chamado pela própria Cúria Romana como um perigoso liberal. Sem o apoio da igreja por suas práticas liberais, membros do Partido Republicano ganharam forças e logo iniciaram uma revolta, liderados pelo general maçom Mariano Escobedo, o primeiro presidente do México. Maximiliano se negou a abdicar de sua coroa graças a uma carta vinda de sua mãe com os dizeres: "Um Habsburgo nunca abdica". Maximiliano foi derrotado e executado. A proclamação da República Mexicana, assim como no Brasil, abriu portas para a oligarquia ocupar o poder, dando início a diversos conflitos pelo poder que acabaria culminando na Revolução Mexicana. A Revolução Mexicana acaba, dando início ao governo do assumido maçom e chefe do exército constitucionalista Venustiano Carranza, que convoca em 1917 uma Assembleia Constituinte, elaborando uma Constituição abertamente opressiva à Igreja Católica. No artigo 3º da Constituição, era proibido o ensino religioso, estabelecendo uma educação de base mandatória e laica, fechando inúmeras escolas católicas no México. Mas devido a disputas políticas, Venustiano Carranza é deposto e assassinado por um partido rival, dando lugar a Plutarco Elias Calles. Plutarco Elias intensificou as leis anticlericais, aplicando a famigerada Lei Calles, que previa penas pesadas a sacerdotes e fiéis que ameaçassem ofender de alguma forma a Constituição maçônica de Carranza. Durante seu governo, sacerdotes foram proibidos de usar vestes religiosas em público, votar, falar sobre política e sequer manifestar seu culto publicamente sob o pretexto de estarem prejudicando a soberania do governo mexicano. Em um dos estados do México, foi outorgada uma lei que permitia que nada além de um padre atendesse a toda a congregação católica do estado. Calles fechou escolas católicas, mosteiros e conventos, e também extraditou todos os bispos e sacerdotes missionários estrangeiros, sempre utilizando da força militar.
Fiéis católicos formam associações e começam a oferecer resistência de modo pacífico ao governo de Cálice, através de petições e abaixo-assinados que foram ignorados por completo pelas autoridades governamentais. Surge então o boicote econômico ao governo. Católicos organizam uma poderosa greve, não frequentando mais a clubes, cinemas, restaurantes, não utilizando o transporte público e comprando somente o necessário para suas casas. O boicote econômico afetou o governo, mas principalmente os donos de negócios, e a elite da sociedade prejudicada economicamente pelo boicote começou a pagar para oficiais repreenderem e acabarem com manifestações a favor do boicote. Posteriormente, o próprio Papa Pio XI veio a se manifestar publicamente a favor da resistência dos católicos, condenando também a perseguição contra os membros da Igreja. Isso enfureceu o governo, que revidou encerrando as atividades de inúmeras igrejas pelo México, pilhando-as e profanando símbolos religiosos, queimando crucifixos e estátuas de Jesus publicamente. Após o apoio papal à resistência católica, Cálice, em um telegrama ao embaixador mexicano na França de nome Alberto José Pani Arteaga, afirma que a Igreja Católica no México é um movimento político e precisa ser eliminado em ordem de proceder com um governo social livre de hipnotismo religioso. 1 ano sem sacramentos e o povo esquece sua fé. Começa a revolta. Ao tentarem fechar a igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, as tropas federais se deparam com 400 católicos armados e dispostos a defender a igreja, culminando em um intenso tiroteio que só cessou com a falta de munição dos católicos. No dia seguinte, como forma de vingança, a paróquia de Michoacán foi invadida e saqueada por tropas federais, que covardemente assassinaram o padre e seu vigário, abandonando seus corpos para trás. A perseguição aos católicos se intensificou e organizações católicas foram censuradas e dissolvidas, como a Associação da Juventude Católica, que além de dissolvida, teve seu conselheiro espiritual, padre Luiz Batiste Sanz, executado pelos federais. A execução do padre fez com que inúmeros rancheiros liderados por Pedro Quintalar pegassem armas e tomassem um banco estadual para si, declarando guerra ao governo. O ato de Pedro Quintalar levou Luiz Navarro Origel, prefeito de Pénjamo, a liderar uma insurreição contra o governo federal, mas seus homens foram derrotados pelo exército em uma batalha aberta e recuaram para as montanhas. Lá, começaram a organizar um grupo de guerrilha. Luiz Navarro Origel então se torna o primeiro grande líder cristeiro. Índios nativos da tribo Apache que pertenciam a território que previamente pertenciam ao México também possuíam um papel importante durante a Guerra Cristeira, contrabandeando dos Estados Unidos armas, munições e suprimentos para o grupo de Luiz Navarro. A revolta de Navarro serviu como um efeito dominó, inspirando novos líderes como Trindade Moura e o ex-general mexicano Rodolfo Gallegos, que formaram um exército de católicos treinados em táticas de guerrilha que atuavam garantindo a segurança de católicos e sacerdotes em pequenos vilarejos contra a opressão das tropas federais. A revolta cristeira passa a ter então caráter oficial quando na virada do ano é publicado o manifesto La Nación, convocando todos os católicos para a luta armada contra os perseguidores de Cristo e sua mãe, Virgem Maria. Com a publicação do manifesto La Nación e a notícia das vitórias cristeiras ecoando por todo o México, católicos de toda a nação munidos com facas, mosquetes e pistolas se juntaram às fileiras cristeiras, que agora era liderada pelos padres Aristeu Pedrosa e José Reis Vega, oficializando o grito Viva Cristo Rei e Viva Virgem de Guadalupe, como grito oficial dos cristeiros. As vitórias dos cristeiros sobre as milícias formadas pelas oligarquias agrárias fez com que oligarcas pressionassem o governo de Cálice, e este logo pediu ajuda ao embaixador dos Estados Unidos, Dwight Whitney Morrow, para que suprisse as tropas mexicanas com apoio aéreo e novos armamentos em troca de concessões de exploração de petróleo. E assim foi feito. Mesmo contando com o apoio americano, em 1927 os cristeiros derrotaram pela primeira vez o exército mexicano em combate aberto, em São Francisco de Rincón, obtendo também outra grande vitória na Batalha de São Julião. Mas a guerra não era restrita somente aos campos de batalha. A guerra também era travada na esfera civil sob a liderança do advogado Anacleto González Flores, líder da Associação Juvenil Católica e dono do jornal La Palabra. González nunca aderiu à luta armada, mas discursava e publicava em seus jornais contra as medidas anticlericais do governo de Cálice.
Em abril de 1927, Anacleto foi preso sob a falsa acusação de ter assassinado o americano Edgar Wilkins, mesmo o assassino confesso já estando preso. Anacleto foi torturado e executado pelo governo. Suas últimas palavras foram: América, escute pela segunda vez. Eu morro, mas Deus permanece vivo. Viva Cristo Rei! E como forma de vingança à execução de Anacleto, o padre e agora general Reis organizam um assalto a um carregamento de ouro que ia em direção ao Banco do México, somando mais uma vitória aos cristeiros. Em agosto do mesmo ano, os cristeiros já possuíam um comando central e já agiam feito um verdadeiro exército. Mas a falta de experiência militar dos cristeiros os levaram a contratar o liberal e cético Henrique Gorostieta, um famoso general e veterano das guerras revolucionárias do México, que agora era encarregado pelos cristeiros de transformar o enorme grupo de fazendeiros e homens de campo em verdadeiros soldados. Henrique gradualmente começa a entender e aceitar a causa cristeira como uma causa própria, passando a lutar sempre com um crucifixo em seu peito e discursando abertamente sobre sua conversão a Cristo Rei. A presença de Henrique foi crucial para os cristeiros, sendo ele o maior responsável por trazer a disciplina militar à insurgência não organizada, colocando os cristeiros em posição de igualdade às tropas federais. As mulheres católicas também desempenharam um papel fundamental à luta, servindo não só como enfermeiras e contrabandistas de munições, como também ativamente nas batalhas através do batalhão de Joana d'Arc, que começou com 16 mulheres e um homem, e um ano depois da formação já contava com 10 mil mulheres, tendo seu número ápice de 25 mil. Sendo a mais proeminente mulher da brigada de Joana d'Arc, a general Tessia Richaud, uma das mulheres capturadas, agredidas e executadas pelas tropas federais, tendo suas últimas palavras como Viva Cristo Rei. A participação norte-americana foi um fator influente em ambos os lados. A Ordem Católica Americana dos Cavaleiros de Colombo contribuiu financeiramente e logisticamente doando $1 milhão americanos para a causa cristeira, chegando a ter um de seus representantes uma reunião privada com o presidente no intuito de pressioná-lo a pacificar a situação no México. Do outro lado do conflito, a Ku Klux Klan, uma organização racista e anticatólica, financiava ativamente o governo federal em sua perseguição contra os católicos, sob o pretexto de que os católicos ameaçavam a soberania americana. O mandato do presidente Calles logo termina, assumindo então o presidente Álvaro Obregón. Acreditando que o novo presidente fosse o sucessor de Calles e permanecesse com as perseguições contra a Igreja Católica, em 17 de julho, o católico José de Leão Toral, sabendo que o presidente era notório fã de artes rurais, é permitido que se aproxime com o pretexto de apresentá-lo a uma caricatura sua. Leão então se agacha para pegar a caricatura, mas no lugar saca sua pistola e atira 6 vezes contra o presidente, matando-o. José Leão Toral foi julgado junto de Madre Conchita, acusada de ser mentora do assassinato. Madre Conchita, mesmo tendo sua inocência provada pelo seu advogado de defesa, foi sentenciada a 20 anos de cadeia, e José, sentenciado à morte. Uma nova eleição foi feita, e Emílio Portes Gil é aclamado como presidente, reabrindo as negociações entre a igreja e o governo. Portes veio a público afirmar que a Igreja Católica poderia retornar seus ritos publicamente quando bem entenderem, desde que respeitem as demais leis do México. O número crescente de vitórias cristeiras e o envolvimento de americanos em ambos os lados do conflito fez com que o embaixador Morrow começasse a pressionar o governo para solucionar o problema, dando início aos arreglos. Os arreglos foram uma série de acordos entre o governo do México e Santa Sé, mediados pelo embaixador americano, revogando assim parcialmente algumas proibições. Agora, sacerdotes estrangeiros estavam livres para permanecer no México, desde que fossem registrados e listados pelo governo. O ensino religioso podia voltar a ser pregado, desde que somente em igrejas. E a igreja também recuperou o direito de possuir suas propriedades, antes confiscadas pelo governo. Nessa altura, muitos oficiais de que durante o início do conflito eram leais ao governo federal haviam debandado para o lado cristeiro, e a vitória dos cristeiros já era considerada ganha. Mas após o firmamento dos arreglos com a aprovação da igreja, alguns oficiais começaram a abandonar a causa e a voltar para a vida civil. E para evitar mais derramamento de sangue e com a promessa de que todos os cristeiros seriam anistiados,
O Papa veio a público pedir para que os cristeiros parassem o conflito, abaixassem suas armas e voltassem para sua vida civil. Dessa forma, gradualmente a cristiada começa a se extirpar, mas alguns, com medo de serem traídos, julgados e executados, manteram a luta armada, onde terminaram mortos ou refugiados em outros países. E então, os sinos das igrejas podiam ser ouvidos no México mais uma vez. Mas dias após a afirmação dos arreglos, em 27 de junho de 1929, o presidente faz um discurso de vitória em um banquete oficial. Enquanto o clero era rebelde às instituições e às leis, o governo republicano estava no dever de combatê-lo. Mas agora, queridos irmãos, o clero reconheceu plenamente o Estado. A luta não começa, a luta é eterna. A luta começou há 20 séculos, isto é, a luta contra o cristianismo. No México, o Estado e a maçonaria nos últimos anos têm sido a mesma coisa. Mas do lado cristeiro, relutante em aceitar o acordo proposto pelos arreglos, o general Jesus Guizar faz um discurso final em suas tropas. Nossa Guarda Nacional desaparece, mas não se faz vencida por nossos inimigos. Ave Cristo, nós que ativamos a humilhação para o exílio e talvez para a morte ingloriosa, vítimas de nossos inimigos, com o mais fervoroso de nossos amores, nós o saudamos, e mais uma vez o aclamamos Rei de nosso país. Viva Cristo Rei, viva Santa Maria de Guadalupe, Deus, Pátria e Liberdade. A traição e o início do massacre. O governo trai o acordo e não acata os termos do acordo firmado pelo Papa, executando 500 líderes da revolta e outros 5.000 cristeiros, que agora estavam desarmados e buscando gradativamente voltar às suas casas e atividades civis. Morreram mais líderes cristeiros durante o período de traição do que durante toda a duração da guerra. A educação católica ainda era perseguida e o Estado ainda propagava ideais anticatólicos em suas escolas. Os efeitos da guerra foram devastadores. Em menos de 10 anos, 40 padres foram executados oficialmente. Segundo a investigação do padre Brian Van Hove, antes da rebelião, o México contava com 4.500 padres. 8 anos depois, haviam somente 330, atendendo a uma população de cerca de 15 milhões. Durante o período da Revolução Cristeira, em 17 estados do México, simplesmente não haviam mais padres. A maioria, refugiado em outros países ou mortos. A estimativa total de mortos no conflito é de 90.000 pessoas. A maior parte dos mortos em conflito foram de tropas federais. As políticas anticlericais de Cali só veio a ser condenada publicamente pelo presidente Lázaro Cárdenas e pelo Congresso mexicano em 1935, e logo foi ordenada a prisão de Cali e de seus associados políticos que também foram presos. E só assim, o México podia finalmente viver livre das políticas opressivas e anticlericais. Esse vídeo é dedicado à memória dos santos mártires da revolta cristeira, que utilizaram da desobediência civil para defender a fé católica. Como o padre jesuíta Miguel Pro, executado por ignorar as proibições do governo e continuar exercendo suas atividades sacerdotais, padre Pedro Jesus Maldonado, executado covardemente pelo governo após o fim da revolta durante o período de traição, ao general Henrique Nicolas José Gorestieta Velarde, que se negou a baixar as armas e foi assassinado, Frei Luiz Batista Sanz, e especialmente a José Sanches del Rio, o cristeiro de apenas 14 anos, que cedeu o seu cavalo para seu general para que ele pudesse fugir da emboscada e continuasse a luta. José foi capturado e torturado na frente de seus amigos de infância. E mesmo sob ameaça de morte e intensa tortura, ele se negou a desejar morte a Cristo Rei, tendo suas últimas palavras como: Viva Cristo Rei!